Olá pessoal, eu sou Marcos Pereira, advogado, professor de Direito e deputado federal pelo Estado de São Paulo. Nós estamos de volta e hoje nosso bate-papo é com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, por favor. Marcos Pereira, muito obrigado por estar aqui com você. É uma honra, né? Você é um deputado federal que a gente reconhece tanto o seu trabalho, além da amizade. Mas quem sou eu? Eu sou o Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, casado com a Regina, pai da Maiara, do Ricardinho e da Isabela, e que tem amor por essa cidade. Imagina, o prefeito foi vereador também, né? Por 2 mandatos aqui na cidade de São Paulo. Já tem, obviamente, uma experiência, conhece a cidade de São Paulo como vereador muito bem, e agora assumiu o governo municipal aqui da maior capital da América Latina, da principal cidade do país, pelo evento que todos nós lamentamos da passagem do prefeito Bruno Covas, que foi um grande amigo nosso também. Prefeito, como que foi antes? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mais à frente, sobre o governo, sobre como foi assumir a prefeitura de São Paulo. Eu queria antes vou lhe chamar de você, você me chama de você, obviamente, também, até para ficar mais próximo aqui dos nossos internautas que acompanham aqui pelo portal do grupo Perfil, Editora Caras, Editora do Rolling Stone, entre outros títulos. A democracia, nós começamos esse bate-papo falando sobre democracia. A democracia brasileira é uma democracia recente. A nossa Constituição tem aí pouco mais de 33 anos, e vem sendo colocada à prova, especialmente nos últimos anos, nesses últimos 3, 4 anos. Para quem viveu o período ditatorial, não quer nem pensar em discutir esse assunto. A democracia tem problemas, é óbvio, mas pensamos que ainda é o melhor sistema. Como é que você vê isso? Qual a sua opinião sobre o assunto? Fala um pouquinho aí como a sua visão sobre democracia no Brasil e esses momentos que vivemos recentemente. Olha, Marcos Pereira, acho que a questão da democracia é algo que eu vejo como já muito consolidado aqui no nosso país, né? Às vezes você tem alguns arroubos aí, mas eu vejo como bastante solidificado. A democracia é uma coisa assim muito simples, né? Que você coloca o símbolo de igual, então você tem aqui democracia igual povo. Então, quando você tem algo que representa a vontade do povo, representa aquilo que o povo pensa, representa o desejo do povo, porque é o povo que vai nas urnas votar e eleger os seus representantes, seja em quais níveis forem, se for para o executivo, para o legislativo, acho que isso é muito importante. Eu vejo o Brasil todo, até porque é muito recente a nossa democracia e o sofrimento ainda está muito marcado nas pessoas, né? Todo aquele movimento do direta já, todo aquele movimento que foi feito aqui no nosso país a favor da democracia. Então eu acho assim que é muito importante. Obviamente, né, Marcos Pereira, a democracia também tem aí toda a sua, como qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de situação, tem os seus problemas. Mas eu acho que a gente está muito consolidado, não consigo imaginar o Brasil em outro regime, e o que a gente precisa é cada vez mais valorizar a democracia. Ricardo, no auge daqueles arroubos, como você, usando aqui a palavra que você usou, eu fui muito questionado. Eu era vice-presidente da Câmara dos Deputados e também vice-presidente do Congresso Nacional. Então eu fui muito questionado pela imprensa, por colegas, advogados, pessoas que não estão no dia a dia da política brasileira, se a democracia estava em risco. Eu já disse isso aqui no nosso primeiro programa, com o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Mário, que em tempo algum eu vi a democracia brasileira sob ameaça, sob riscos. Obviamente um discurso aqui, um discurso ali, mas eu não via, porque não verificamos que esse seja o desejo do povo brasileiro, e o povo é soberano nisto. Até para criticar a democracia, ou até para eventualmente fazer manifestações como se fizeram aí contra ela, precisa que ela exista, porque se ela não existisse não teria manifestações livres. E eu queria, obviamente, ouvi-lo e ver o que você pensa sobre isso. Ô Marcos Pereira, a democracia, acho que ela está tão enraizada, tão solidificada,
que ela está num patamar muito elevado, ao ponto de, e tem que ser assim, né, de inclusive respeitar quem pensa e defende outros sistemas políticos, como o sistema militar, ditatorial. Então, tá tão madura, né, ao ponto de deixar com que as pessoas tenham a sua expressão, as suas opiniões. Eu realmente tenho a mesma impressão que você. Sempre falavam, olha, tem um risco. Sinceramente, nunca vi esse risco, porque o povo é soberano, né? Eu vejo o povo muito consciente da questão da defesa da democracia. Eu acho que só valeu a pena tudo isso, né? Mesmo que fosse uma fumaça, para a gente poder, todos nós brasileiros, falar o seguinte: olha, a gente tem um regime democrático, defendemos o regime democrático, precisamos valorizar esse regime. Como eu disse aqui, tem seus problemas, mas quem vai lá na urna e aperta e escolhe o povo brasileiro. E a gente também tem que aprender, Max Pereira, eu acho o seguinte: o eleito, aí você tem que respeitar. Ele foi eleito, também os outros, evidentemente, quem ganha a eleição governa, quem perde a eleição faz oposição, mas também respeitando a vontade popular de quem foi eleito, seja ele quem for. E isso é legítimo, né? Nós que viemos, você hoje está no Poder Executivo, foi eleito vice-prefeito de São Paulo com o prefeito Bruno Covas, assumiu pelo falecimento do prefeito, pela sua passagem, mas você veio do Legislativo. Eu estou no Legislativo, eu atuei no Executivo como ministro, fui ministro da Indústria e do Comércio Exterior durante 2 anos, no governo do presidente Michel Temer. Portanto, a experiência que eu tenho de Executivo é esta. Mas estou aqui no Parlamento hoje como deputado federal, cumprindo aqui o 4º ano de mandato. E no Parlamento a gente vê isso, né? A gente vê a divergência de ideias e de pensamentos, de origens de posições, mas ao final faz-se o debate e vence a maioria. O exercício da maioria, preservando, obviamente, as opiniões da minoria. Eu acho que essa sua experiência no Parlamento de São Paulo como vereador por 2 mandatos ajuda muito nessa compreensão e também na governabilidade de uma cidade tão grande e complexa como é a nossa, né? Demais, né? E quando você, deputado federal, eu fui vereador por 2 mandatos, o como é importante, né? Só quem passa pela crivo das urnas sabe e consegue entender o que é a gente dar valor das pessoas irem até as urnas e confiar em você o voto, né? Fazer com você um contrato para você ficar ali 4 anos o representando e você poder, naquele momento, com essa alegria de ter ali o voto popular, né? O povo votar em você, você assumir um cargo, porque pela vontade do povo te dá muita responsabilidade. Para mim foi um prazer enorme. E depois, na eleição do Bruno Covas e eu, que a gente, em 2020, fizemos a campanha e o povo também elegeu o nosso projeto, a gente teve assim, nessa tristeza de perder o Bruno tão cedo, 41 anos. E a responsabilidade agora é enorme, de poder tocar aquilo que a gente se comprometeu com o povo nas urnas e honrar e fazer uma boa gestão. Antes de passar agora para falarmos do governo de São Paulo, da sua gestão, Ricardo, eu queria complementar aqui e finalizar esse tema democracia de forma genérica, relembrando aqui o que eu falei no primeiro programa com o Dr. Mário, o chefe do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo. E vou repetir com toda a tranquilidade. O Parlamento brasileiro, especialmente a Câmara dos Deputados e o Senado, são 81 pessoas de um lado no Senado e 513 pessoas do outro lado na Câmara dos Deputados. Portanto, é um parlamento muito grande. E a gente tem ali, penso eu, a essência da democracia e a cara da sociedade brasileira. Eu disse naquela altura, nós temos ali padre, que é deputado federal, eu conheço o padre João, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, nós temos ali pastores, nós temos ali homens, mulheres, homossexuais, e eu não estou falando em tom pejorativo, estou falando um fato. Nós temos até um palhaço, e nada contra, não é pejorativo. O Tiririca, todo mundo sabe que a profissão dele é essa, é humorista, ele mesmo fala, ele mesmo se apresenta como palhaço. Não é num tom pejorativo, é num tom de que ali está o retrato da sociedade brasileira. E a democracia é exercida, eu penso, estou no meu primeiro mandato de deputado federal, na essência, nos parlamentos, onde se faz os debates e, uma vez indo à votação, vence a maioria e, obviamente, o Executivo implementa, melhor dizendo. Nós vamos agora falar um pouco sobre o governo da Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, como prefeito
de São Paulo e ouvir como que está sendo essa experiência, como que foi essa ascensão à cadeira da prefeitura mais importante, mas poderia dizer também mais complexa do país, e o que ele está pensando para o futuro. Como foi essa experiência de assumir a prefeitura de São Paulo, a maior e mais complexa cidade do nosso país? Como tem sido essa experiência? Você fica à vontade, tem todo o tempo aí para poder discorrer sobre isso, e o que você está pensando para o futuro da nossa querida capital, que é de todos nós. Eu não sou paulista, eu nasci no Espírito Santo, vim para São Paulo em 1999 e estou aqui onde eu pretendo ficar até o fim. Eu fui adotado por São Paulo como milhares de pessoas que aqui moram. Aliás, São Paulo é uma cidade que acolhe a todos, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Por favor, prefeito. Marcos Pereira, mas você já é paulista, já com tanto tempo aqui, trabalhando tanto pela cidade, né? Você, como deputado federal, nos ajudou tanto, mandou mais de 25 milhões em emendas para a cidade de São Paulo. Está sempre lá com a gente. Só esse ano eu já estive com você, acho que umas 2, 3 vezes, e você sempre querendo saber das demandas da cidade para poder defender lá em Brasília. Então, com certeza, já é um grande paulistano também. Aliás, paulistano outorgado pela Assembleia Legislativa, no caso paulista e paulistano pela Câmara de Vereadores. Então, tá vendo? Já é cidadão paulistano. Mas eu queria fazer só um comentário com relação ao bloco anterior da democracia, que eu queria deixar um registro que eu acho que é importante. A gente vê muita gente fazendo muitas críticas, né? Eles não têm coragem de ir lá enfrentar a urna. Aí fica criticando, mas eu queria só fazer esse registro para valorizar quem tem coragem de se candidatar. A minha primeira vez que eu fui candidato, eu tinha 23 anos. De se candidatar, de enfrentar as urnas, poder colocar o seu nome à disposição da sociedade, porque aí sim, vai lá, disputa, ganha, e aí vai ser o representante legítimo do povo. Só deixar esse registro aqui, porque a gente vê muita gente falando, mas não quer saber de enfrentar a urna, não. Mas com relação ao mandato, não foi muito fácil. Nós perdemos o Bruno dia 16 de maio, né, do ano passado. Uma dor muito grande, um amigo, né, uma pessoa que é nosso grande líder, 41 anos, cara super competente, dedicado. Mas enfim, a gente tinha que, agora com a missão, tocar a cidade, né? Tivemos a eleição, o Bruno e eu como vice, infelizmente aconteceu essa situação e a gente precisa ter a responsabilidade de tocar a cidade. Nós temos um plano de metas de 77 pontos, uma cidade com muitos desafios, como você falou aqui, uma das 10 maiores do mundo, a maior cidade do país, quinto maior orçamento do país, 12 milhões e meio de habitantes, é uma cidade muito grande, mas também os seus problemas são proporcionais, né? Porque às vezes na família da gente tem problema, imagina uma família de 12 milhões e meio de habitantes. Mas eu tenho muita alegria da equipe que a gente tem, Marcos Pereira, é um time muito comprometido, são pessoas corretas, são pessoas dedicadas, experientes, capacitadas. E com esse time a gente está conseguindo fazer muita coisa. Só para eu ter uma ideia, pegar um exemplo aqui, está se falando muito da saúde. Hoje nós temos na cidade de São Paulo 22 UPAs, unidades de pronto atendimento, 22. Em 2017 só haviam 3 na cidade. Portanto, de 17 para cá foram inaugurados 19 UPAs. Só nos últimos 6 meses eu inaugurei 8 UPAs. Então de 22, só em 6 meses eu inaugurei 8. Agora nesse mês inauguro mais uma, o Elisa Maria. E vamos fazer mais 15. Então somente para poder ter uma ideia assim, do quanto que a gente está evoluindo. Semana passada eu inaugurei um serviço de centro-dia para o idoso. É um serviço que eles vão lá, buscam o idoso na residência, leva para aquele centro de convivência, passa o dia inteiro com várias atividades, no final do dia leva o idoso na residência. Nós temos aqui na cidade de São Paulo 690 idosos atendidos com esses serviços. Desses 690, 180 nós inauguramos nesses últimos 6 meses. Então, para você ver o quanto que a gente conseguiu evoluir, né, o quanto que o Bruno deixou tudo muito pronto, muito organizado, muito preparado. E uma coisa muito boa, falando em democracia, é a nossa relação com a Câmara Municipal. Como eu fui vereador há 8 anos, e a gente tem um grande diálogo, um grande conhecimento, e somos
feliz de ter o prestígio dos vereadores por confiar na gente. Então eu tenho mandado muitos projetos e tem sido aprovado todos os projetos. Eu consegui aprovar muitos projetos. O Pode Entrar, que o secretário da Habitação, João Farias, trabalhou conjuntamente nesse projeto e vai fazer uma revolução na política pública habitacional. Enfim, a gente está conseguindo fazer várias coisas importantes para a cidade e ainda, sem querer me estender muito, mas sem aumentar o IPTU, né? A gente só colocou a correção da inflação, não criamos a taxa do lixo que deveria ter criado pelo o marco do saneamento básico, nós não aumentamos a tarifa de ônibus, pelo contrário, diminuímos o ISS de várias atividades. Toda atividade de audiovisual a gente diminui o ISS, todas as atividades de intermediação de serviço de entrega a gente diminuiu, ou seja, várias ações de diminuição de imposto e mesmo assim com um volume grande de investimento na cidade. Acho que as coisas estão caminhando bem, a avaliação está muito boa do governo, estamos com 72% de aprovação do governo. Acho que é algo que nos orgulha, mas também nos traz muita responsabilidade, né? Então o povo está dando o seu voto de confiança, que nos dá também cada dia mais vontade de trabalhar com muita dedicação pela nossa cidade. Prefeito, você falou sobre o programa Pode Entrar, que é da Secretaria Municipal de Habitação, e eu queria que você explicasse um pouco mais sobre este programa aqui para os internautas do portal do Grupo Perfil, Editora Caras, entre outros. Olha, o Pode Entrar, Marcos Pereira, ele é uma revolução no marco legal com relação à questão da política pública habitacional. E aí eu não gosto de falar mal de ninguém, eu gosto de mostrar o trabalho, mas eu queria só pôr alguns dados para as pessoas poderem fazer a sua comparação. O prefeito que administrou a cidade entre 2013, né, teve eleição em 2012, entregou em 2013 e foi até 2016, ele entregou 5.500 unidades habitacionais, nesse período de 4 anos. Só no ano passado eu entreguei 3.420 unidades habitacionais. E aí o Pode Entrar vem com uma nova proposta para poder agilizar as ações habitacionais na cidade. Então, ele coloca situações como, por exemplo, a possibilidade de você fazer a aquisição de unidade habitacional pronta. Em vez da prefeitura gastar aquele tempo todo de desapropriar um terreno, aí vai fazer um projeto, demora 2 anos, e o Tribunal de Contas para, o Ministério Público para, e aquela confusão toda. Aí depois a gente vai licitar a obra, e aí para. Agora não, a gente pode, com uma metodologia de poder fazer uma boa avaliação do imóvel, para a gente não correr nenhum risco de pagar nada superfaturado, né? Inclusive uma das nossas grandes marcas assim, total transparência, de muita austeridade, sem nenhum tipo de problema na nossa gestão. Então, você consegue, com a unidade pronta, fazer aquisição e comprar, você agiliza muito. A gente pode agora, pelo Pode Entrar, por exemplo, fazer a carta de crédito. Só para a gente poder ter, assim, objetivamente um exemplo, né, porque é tudo muito complexo falar de legislação, de coisa, mas pegar assim, um exemplo prático para as pessoas poderem entender. Nós temos na nossa fila habitacional 1.080 mulheres vítimas de violência. O que eu conversei com o secretário de Habitação, João Farias? Para elas não ficarem esperando, nós vamos entregar a elas a carta de crédito. Então, as 1.080 mulheres vítimas de violência, elas receberão logo a sua carta de crédito para ela poder fazer a sua aquisição da unidade habitacional, com todo o critério, aquela que está no programa de proteção, junto com o Ministério Público, Direitos Humanos, enfim, é uma revolução para poder acelerar o processo de habitação. E aí, disso tudo, o que quer dizer? Que nós vamos entregar, na nossa gestão, 49 mil unidades habitacionais. É o maior programa habitacional da história. 49 mil em 4 anos, contra 5 mil em 4 anos. Realmente está de parabéns. Eu sou entusiasta desse tema habitação, porque, prefeito, eu tenho uma frase que eu sempre reverbero, 2 endereços dá dignidade ao ser humano. O endereço do trabalho e o endereço da moradia. Se a pessoa tem um desses endereços, a sua dignidade não está completa. Se ela tem os 2, ela tem dignidade, onde ela vai sair de manhã para ir para o trabalho e ela tem o endereço para retornar à noite. Se ela não tem os 2, ela não tem dignidade. Aliás, eu quero falar sobre isso num tema específico que veio recentemente à baila, que são os moradores de rua de São Paulo. Aumentou muito por conta da pandemia e quero aproveitar o gancho dos moradores de rua. A gente sabe que muitos deles são envolvidos com
dependência química, dependência de drogas. A Cracolândia, prefeito, é um problema crônico, histórico, que não é, obviamente, responsabilidade somente da prefeitura. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que você está pensando sobre esse assunto? Primeira coisa, a gente não fingir que o problema não existe, é encarar o problema e falar assim, ó, nós temos responsabilidade, vamos enfrentar isso, vamos buscar uma solução. E aí, só para as pessoas entenderem, são duas questões. A Cracolândia aí é uma questão lá de um local do tráfico de drogas, portanto da criminalidade dos usuários de crack, né? E as pessoas em situação de rua, que é uma outra situação. Com relação à questão da Cracolândia, só agora, nesses últimos 6 meses, foram presos mais de 60 traficantes. Nós fizemos um trabalho conjunto com a Polícia Civil, através do Dr. Roberto Monteiro, que é o delegado da 1ª seccional aqui do estado de São Paulo, aqui da capital, né? E quando tem um profissional que é dedicado e comprometido, precisa falar o nome, sabe? Dr. Roberto Monteiro, delegado da 1ª seccional, correto, honesto, trabalhador, dedicado e líder, porque trouxe toda a sua equipe dentro de um projeto da gente poder fazer essa atuação. Com a nossa Guarda Civil Metropolitana, com as ações que a gente tomou, foi possível tirar todas aquelas tendas que eles usavam lá na Cracolândia, né? Hoje eu tinha 80 GCMs, eu dobrei, tenho 160 GCMs, só entra lá as pessoas com a revista, eles são revistados para não colocar as tendas. E aí, não colocando as tendas, um sistema de inteligência com câmeras foi identificando quem estava vendendo as drogas. A Polícia Civil fazia aquela captação de imagem, levava ao judiciário, o judiciário concedia então o mandato de busca e prisão. E, como eu disse aqui, já foram presos mais de 60 e serão presos mais muitos. Logo, logo teremos outras operações aí. Então, combatendo a questão do crime, hoje a gente já diminuiu o número de usuários na Cracolândia. Tem um problema que nós estamos identificando na Praça Princesa Isabel, por exemplo. Hoje tem 86 pessoas, a gente conta isso todo dia, com drone, com contagem. Tem 86 pessoas e tem 150 barracas. Então nós já descobrimos que tem ali um sistema de venda de barraca para uso de drogas. Mas é com o sistema de inteligência que está enfrentando. Então, Cracolândia, uma coisa é criminalidade, aí é polícia. Aí é situação de polícia e prender justiça. E os usuários? Os usuários agora a gente está fazendo um trabalho com nossos assistentes sociais, fizemos um convênio com o governo do estado para poder ofertar a eles as comunidades terapêuticas. A prefeitura tinha um entendimento que a abstinência não era algo viável, era só a questão da redução de danos. A gente continua com redução de danos, mas também vamos colocar a questão da abstinência, que é convencer as pessoas a se internarem nas comunidades terapêuticas. Aí vamos lá para a questão das pessoas em situação de rua. Enfrentar o problema. O último censo foi em 2019, 24 mil pessoas em situação de rua. Nós teríamos que fazer um novo censo em 2023. Nós pedimos para antecipar o censo, saiu agora esse mês de janeiro o resultado, e nós temos 31.800 pessoas em situação de rua, e com esse censo a gente tem agora toda a informação para poder definir as políticas públicas. Então eu sei quantas famílias, quantos solteiros, quantos trans, enfim, nós temos o diagnóstico para poder agora fazer as ações de política pública, como eu disse aqui. Nós vamos lançar agora o Reencontro, que é um programa baseado em algumas experiências do mundo, como por exemplo a Finlândia, que é o Hauser Fist, que é moradia em primeiro lugar. Nós vamos fazer unidades habitacionais de 12 metros quadrados, vai se chamar Vila Reencontro. Já temos aluguel de hotéis inteiro. Hoje nós já temos, nos últimos 6 meses, alugamos 1.550 vagas em hotéis. Pegamos o hotel inteiro, alugamos principalmente. Isso já está lá, já estão no hotel, com café da manhã, com almoço, café da tarde. Para idosos e para famílias, né? Essa prioridade. O Reencontro também, e a gente tem o nosso trabalho aí também de poder ter os nossos CTAs e os nossos CAIs, que é os Centros de Atendimento Especializado. Como, por exemplo, nós inauguramos recentemente um centro de acolhida para homens trans, que a gente não tinha. Então, é um trabalho humano, né, humanizado, para acolher essas pessoas, oferecendo a elas uma possibilidade para sair da rua, e aí depois ter um trabalho de assistência social para que eles possam fazer o curso profissionalizante. Enfim, resultado de tudo que eu falei aqui, vontade de resolver e determinação em resolver. Vai acabar o morador de rua, Marcos Pereira? Em lugar nenhum do mundo acabou, mas nós vamos buscar nossas políticas públicas diminuir muito, isso a gente vai. Prefeito, olha, as colocações que você fez são impressionantes, quero parabenizar pelo excelente trabalho e deixar aqui as câmeras abertas para que você possa fazer as suas considerações finais e se dirigir aos
todos que estão acompanhando de todo o Brasil, mas especialmente aos moradores de São Paulo. Você tem aí alguns minutos para tecer os seus comentários finais. A gente falou um pouquinho sobre a questão da Cracolândia, a pessoa em situação de rua, falei um pouquinho sobre a questão da saúde, o exemplo das UPAs. Queria falar de 2 pontos muito rapidamente, que eu acho que é importante, dentre tantos e tantos pontos. Falamos de habitação, né? Mas, Marco Pereira, a questão da mobilidade. Nós vamos ter aqui na cidade um transporte hidroviário. Então, pensando na questão de modais de transporte diferenciados, a gente vai começar na represa Billing, vai ser lá do Grajaú, vai vir até Santo Amaro, um trajeto de 1 hora vai passar a ser 15 minutos. Então, é um novo modal, é pensar na cidade do futuro, ter exemplos das boas experiências do mundo. Nesse ponto também de mobilidade, a questão das ciclovias. Hoje nós temos 700 quilômetros de ciclovias, vamos fazer mais 300 quilômetros, vamos chegar a 1.000 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Paulo, que é algo fundamental. O mundo também está indo nesse caminho, a gente não está ficando atrás. Aí eu queria falar um pouquinho de educação. É muita coisa para falar, né, mas eu não queria perder a oportunidade aqui do teu público e contigo poder falar um pouquinho da educação. Nós temos 1.086.000 alunos na nossa rede. A gente cuida basicamente das crianças de 0 a 14 anos. Né? A gente tem 40% da responsabilidade de todos os alunos que estão no primeiro ano do ensino fundamental, com 6 anos. E por que essa idade é importante? Porque é a idade onde ele vai começar a sua alfabetização. E para essa rede toda de alunos, o Bruno já havia adquirido, e a gente foi fazendo as entregas, concluímos agora no ano passado, a entrega de 506.000 tablets. Esses alunos nossos, eles têm 506.000 tablets com chip de internet, com acesso de internet. A gente paga 5,5 milhões por mês só para ter o sinal da internet, mais 48.000 notebooks. Ou seja, uma educação voltada no momento atual e no futuro, usando tecnologia para poder no contraturno eles poderem estudar, porque esse material ele vem com conteúdo pedagógico, né? A gente vai investir muito, né, ainda mais na área da educação, que é algo fundamental para o futuro. Eu não consigo imaginar, Marcos Pereira, as pessoas daqui a um tempo, sem ter conhecimento, poderem, né, seja qualquer atividade, poder ter sucesso. Então, a cidade de São Paulo muito focada na questão da educação e na questão da tecnologia. A cidade do Smart City, que vai ter o sistema semafórico inteligente, que a gente vai ter 20.000 pontos de Wi-Fi livre na cidade. Hoje temos 1.180 pontos de Wi-Fi livre, vamos ter 20.000 pontos de Wi-Fi livre. Trabalhamos na Câmara a votação da lei das antenas, acordamos com as empresas que têm a concessão de colocar as antenas nas áreas da cidade que ainda não tem. Você acredita? Nós ainda temos na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, locais de sombra que não tem sinais de internet. Combinamos com ele para poder ter toda a cobertura. Enfim, um esforço muito grande de toda a nossa equipe para poder tornar essa cidade cada vez mais uma cidade acolhedora, uma cidade que pensa no presente, mas está muito focada e trabalhando para poder estar antenada no futuro. Perfeito, obrigado por ter vindo, muito obrigado a vocês por terem nos acompanhado. E só para corroborar e finalizar aqui, esse tema de tecnologia é realmente um tema que não é do futuro, é do presente. Exatamente. Eu, quando fui ministro de Indústria e Comércio Exterior, nós desenvolvemos a política industrial do Brasil para a indústria 4.0. Existe um estudo do Fórum Econômico Mundial que dá conta de que daqui a 20 anos, 60% das profissões que existem hoje não existirão mais. Portanto, você está de parabéns, toda a sua equipe, com esta preocupação de qualificar as pessoas, de preparar as pessoas na rede de educação da Prefeitura de São Paulo para o presente e o futuro breve. Um abraço e até a próxima.